Neste episódio, Terra plana. Se a Terra fosse plana, não teria este formato redondo, não teria o formato que ela tem. Não falo tanto no sentido de ser geoide, ou seja, de ter irregularidades na sua superfície, mas do facto da Terra ser um objeto algo elipsoidal. Mas, então, imaginar a Terra plana, eu comecei a pensar, primeiro, se ela geoide seria sempre geoide no sentido que teria as montanhas e mas eu pensei que a crosta e os mantos e o manto e os núcleos, se existiriam, onde é que estariam suportados? Ou se a Terra estaria a navegar no espaço e o universo seria como é hoje. Simplesmente os planetas teriam esta forma plana. Assim, a forma como eu vi foi a segunda hipótese que tu colocaste. Até fiz aqui um esboço e eu imaginei de facto um conjunto de planos circulares a surfar no espaço. E portanto isso deixa-me também aberto que a forma como nós visualizamos um astro depende se ele está virado cara ou coroa para nós. Ok, então eu estou a entender. Então, deixando de parte do facto da Terra poder ser o centro do universo ou o centro não precisa de ser do cosmos, mas do nosso sistema, a que chamamos solar, mas seria um sistema térreo. Sim, térreo. Não sei porque eu comecei o pensamento por aí, mas depois abandonei porque não parece que faça sentido. Face ao conhecimento que temos agora do universo. Certo, ok. Preferi pensar na Terra como plana, mas mantendo o resto das regras mais ou menos semelhantes. Dentro do que é possível, Sim. percebi que também não é possível tudo da mesma maneira. Mas evitei esse pensamento até porque não daria para explicar bem porque é que os outros astros seriam diferentes, sendo a Terra plana e no centro. Ok, sim. Pronto, eu depois levantei outra questão, mesmo um problema para isto, porque imagina, os astros podiam ser, os planetas podiam ser planos todos, mas o Sol seria muito difícil que ele fosse plano, dependendo da forma como viste, porque tu falaste aqui no cara ou proa. Sim. E eu, imaginando a Terra, a minha primeira imagem foi que só de um lado é que nós conseguiríamos viver. Sim, eu também imaginei da mesma maneira. Então eu pergunto-te o que é que achaste que estaria do lado da coroa, vá. Achei que do lado da coroa pudesse estar aquele conjunto de ingredientes magmáticos que estariam no centro da Terra. Ou seja, teríamos na mesma o ferro líquido. Sim, não sei até quanto é que faz sentido, mas achei que que haveria, não sei bem, mas que houvesse, até imaginei os oceanos nos extremos da Terra a cair como cascata, mas não para o universo, para a moeda de baixo. Ou seja, depois a convergir para o magma e a acontecer algo que já não sei explicar e que decorreria na moeda inferior da Terra, partindo do princípio que nós estamos nesta realidade. Então agora deixa-me superior. Deixa-me interromper-te, se não sei se Está com pouca. Deixa-me interromper mais uma vez, só porque eu pensei também nessa hipótese e isso levantou uma questão da gravidade. Para onde é que puxava a gravidade? Porque aí então, se a água dá a volta, a gravidade está mesmo a puxar para a Terra. Não sei se veio para o centro, mas pelo menos ali para a superfície. Não, é que se estivesse só no centro, se houvesse um ponto no centro, as pessoas das extremidades iam sentir gravidade angular, não ia ser. Pronto, ok, então eu estava a pensar na superfície. Pois, ok. Aí, depois, se calhar, a água cairia. Ou seja, a água aí não teria o comportamento que tu descreves. Pois não. Permaneceria mais estática. Porque depois lembrei-me de outra coisa. Ou seja, a água não.
não estamos a imaginar então uma Terra que tivesse uma cascata nas pontas, seria apenas uma massa de água que está Mesmo que tivesse a água à volta, contida. sim, estaria Não cai contida. para lado nenhum, mas está ali. Tu pôs pronto, não pôs o braço de fora porque eu imaginei que houvesse atmosfera na mesma. Sim, 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 sim. Se calhar não com uma cúpula, mas mais com uma camada. Certo, entendo, ok. Porque se a gravidade está distribuída pela superfície inteira, então Também a atmosfera estaria. Faz Sim, 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 é o que faz sentido neste caso. Então, porque eu já estou cheio de porcos e de Sim. sempre a interromper, mas e é engraçado, nós estamos a tentar imaginar algo que há muitos anos atrás se achava ser de facto a realidade. exatamente, sim. E há anos atrás achava-se que quando se chegasse ao extremo da Terra, que se caía para o espaço. Aí a gravidade não estaria na Terra. Ou melhor, pronto, Não, a atração gravítica não seria da Terra, seria de algo que estivesse por baixo. por baixo, sim. Dando-se a hipótese de se vier um meteorito e bater de lado e a Terra virar, cairmos todos. Nessa visão, a Sim, viga da sim, coisa, sim. claro. Pois, Estou-me a lembrar que podia ser um problema de... Podia responder à extinção dos dinossauros. terem caído. Caíram todos, depois levou com outro meteorito e a direita. Não, E nós estamos aqui. Ou nós estamos a ver do outro lado. Ao viver do outro lado, ou tendo batido, a moeda deu a volta, os dinossauros caíram e depois voltou. Volta Sim, sim, a volta. pode ter estabilizado. Mas não me parece que pudesse ser assim se fosse. Pronto, ou seja, até para estar a pensar que se a Terra é plana, estava a falar do Sol há pouco, e como eu te dizia, não sei como é que os outros astros podiam ser esféricos se a Terra fosse plana. Portanto, se a Terra fosse plana, eu acho que os outros astros tinham que ser planos. Mas eu estou a pensar num asteroide no e pode vir plano Sim, mesmo. sim, claro. Sim, podia vir plano. Mas de qualquer das formas, a gravidade estando na placa que é a Terra, não interessa, não existe na mesma cima e baixo no universo. Ok. Então nós poderíamos Posso ir- viver da não parte interessa de baixo. Neste momento estamos a chegar à conclusão que a Terra é um cilindro baixinho, não é? É plana, mas é um cilindro com pouca Sim, altura. sim, Geóide, com formações rochosas, com montanhas. É esta a imagem que eu tenho na cabeça, exato. Um cilindro, sim. com uma altura baixa. Sim. É assim, como eu consigo comportar que pudesse ser. Sim, ok. E estamos a viver dos dois lados ou só de um? Pronto, lá está. Eu não sei. Talvez fizesse sentido vivemos dos dois lados. Se existisse na mesma um magma E ao com um centro, núcleo no meio deste cilindro. distribuído não num ponto, Mas- mas numa superfície circular. Ok. Exato. Depois eu sei que, avaliando a força gravítica, isto não faria sentido que houvesse. Certo. Ela sim. está- A gravidade teria de se comportar de outra forma. Sim. A própria gravidade teria de se comportar de outra As forma. forças do universo teriam que ser diferentes. Sim, a Terra é redonda exatamente pela ação da Sim, gravidade. ainda estava a pensar. Depois até foi mais longe, que é se o sistema solar existiria da mesma maneira, como é que os planetas girariam à volta do Sol se fosse tanto o Sol como os planetas planos? Se calhar não interessa tanto para a questão da Terra ser plana, mas porque a gravidade funciona, quer dizer, se calhar funcionariam mais no plano Horizontal. horizontal. Mas aí. Bem, que não podiam estar todos colocados sobre a mesma mesa, porque senão o Sol estaria sempre no pôr do Sol, estaria sempre no horizonte. Pronto, era isso que eu ia questionar, porque eu também pensei no Sol e o Sol plano, tendo só um lado, Sim. só um lado é que fosse, só um lado fosse luminoso. Foi isso, eu pensei, primeiro teria de estar virado para nós, e se nós andássemos à volta do Sol, só um lado luminoso, nós teríamos. Imaginamos que os astros têm todos só um lado. Sim. O Sol estaria de frente para nós e nós de frente para a Terra. E nós de frente para o Sol. Mas depois E damos a volta, fazemos o movimento de translação e, portanto, basicamente as estações do ano e o dia andam exatamente à mesma velocidade. Sim. Mantendo a trajetória elíptica da Terra. Sim, o que eu acho é que os outros planetas que estejam do outro lado depois
Ou seja, não sei, porque se nós demos a volta, mas o Sol não girar sobre si, Certo. nós temos luz durante uma parte do ano e sombra durante outra parte do ano. Não? Sim, ou seja, o dia acompanha as estações do ano, Exato, ok, já percebi. um ano é um dia. Estou a perceber. Ou seja, o dia dura um ano. Se calhar aí nós teríamos registado o tempo de forma diferente, arranjado Sim, possivelmente. outras escalas. Não teríamos um dia, teríamos só o ano, ou o dia teria outros regimes. Pronto, de qualquer das formas, isto é a forma, eu não sei bem, é a forma que eu consegui ver isto, porque senti uma necessidade de tentar perceber como é que isto estaria no universo. Pelo menos no sistema solar, no resto não sei. Mas as coisas existirem enquanto planos e não enquanto uma quantidade de matéria que converge para um ponto, é difícil de pensar pela própria gravidade. Mas no fundo, aquilo que eu também falava inicialmente, depois de visualizar outros astros, é que as pessoas que são interessadas e que observam o céu conseguem às vezes identificar Marte, Vênus, mais por ter um certo brilho. Mas se calhar, calhando que estes planetas estivessem sempre de costas para nós, talvez nós nunca os tivéssemos descoberto, ou então, não sei, há uma luz que pisca. Imagina que um planeta rodasse muito rápido e nós conseguíssemos ver o pescar do planeta, ainda que estivesse sempre no mesmo sítio, porque há uma moeda no ar a pescar, a rodar. Sim, a minha questão é, porque é que o outro lado não refletiria a luz do Sol? Pois. Não teria que ser necessariamente escuro. Não faria sentido se o Sol iluminasse na mesma. Estou só a questionar, não estou... não sei. Mas seria diferente. Pronto, mesmo que não fosse apagar e ligar, duas cores diferentes. E mesmo na Terra, se calhar era o que tu dizias, haveria não existiriam dias e anos, nem mesmo meses das estações do ano, acredito, como nós conhecemos, seria totalmente diferente e nós teríamos que nos reger de uma maneira diferente. Trazendo agora sim, tendo esclarecido esta parte, para a vivência na Terra, uma das coisas que tu levantavas era a visão que nós tínhamos da Terra plana há muitos anos atrás enquanto humanidade. E essa visão também via a Terra com a Europa ao centro. Portanto, eu também, guiado pela forma como nós organizamos os mapas, estou a imaginar uma Terra plana com a Europa ao centro. Ok. Mas obviamente que isto não seria necessariamente assim. Poderia ser muito diferente. Nós podemos agarrar em qualquer parte do globo para decidir abri-lo e o centro não teria de ser necessariamente a Europa. Ou seja, a ideia que nós tínhamos da Terra podia ser muito diferente. Sim, até poderia ter dois centros no caso dela ser cilíndrica e de nós conseguimos viver na parte de baixo. Exato, sim, na parte de baixo. Ou seja, com a Europa ao centro, aquilo que neste momento está do outro lado do mundo da Europa poderia estar no centro de baixo. Que será alguns na Oceania, assim, Austrália. Ou seja, achatarmos a Terra ao máximo. Olha, esse pode ser interessante na Europa. E como é que seria fazer a borda de barco? Pois só mesmo de avião, se daria para perceber aí essa curvatura ou a esquina da Terra. Eu acho que isso seria espetacular. Tu conseguiste estar num avião a fazer a borda e de repente tu estás a ver um lado e do outro lado poderia ser muito interessante. Porque num estaria sempre de noite e no outro estaria sempre de dia. Sim, sim, como hoje em dia. Claro. Sim, não, eu estava a pensar porque foi nisso que eu pensei há pouco. Mas com menos progressão. Sim, mas porque também quando o Sol se estaria a pôr de um lado, estaria a nascer do outro na mesma. Claro que mais ao mesmo tempo, ou seja, como o que é que numa das superfícies ele põe-se ao mesmo tempo para o plano inteiro, dependendo do relevo da Terra. Dependendo do relevo. Sim. E obviamente, tal como nós aqui às vezes o Sol nascendo a este e pondo-se a oeste, aquilo que, se fosse ao contrário, iluminava as coisas de maneira muito diferente. Se o Sol nascesse a oeste,
no nascer do Sol seria muito diferente do que é hoje. Muito diferente, talvez não, mas seria certamente diferente do que é hoje. Porque começa logo a refletir os raios muito cedo. Sim, sim. Não temos nada para proteger, nem nada montanhoso, nem Sim, sim, nem sim. edifícios. Seria de forma do mar frente. Agora, na prática, enquanto vivência em humanidade, eu aqui sentado, tu aí sentado, provavelmente não haveria grande diferença, a não ser que nós vivêssemos nessas tais bordas, talvez. Pois, eu também pensei nisso há pouco também, quando falavas que era, qual é que seria o sistema terraplanista que nos causasse mais incómodo hoje em dia? Ou seja, que a nossa realidade de hoje, aqui, onde estamos, não consegue mesmo comportar, não é? Portanto, se calhar o Sol ser plano seria difícil agora, olhando para o Sol e para a forma como como ele se movimenta. Sim, sim, sim. Nós é que nos movimentamos, mas pronto, daqui dá a ideia. Percepcionamos que o Sol é que se movimenta. Creio que seria mais difícil de comportar, e mesmo o facto de a Terra ser uma moeda que pudesse virar também seria algo mais estranho, tendo em conta aquilo que vivemos hoje. Mas nós conseguimos aperceber-nos, não que a Terra é redonda, mas nós conseguimos aperceber-nos neste momento que a Terra não é plana, né? Visualizando as linhas do horizonte no mar, ou mesmo o princípio dos relógios de sol, não é? Que batem diferente dependendo da distância dos pontos. Portanto, nessas coisas nós não teríamos diferença, mas se calhar no nosso dia a dia. Sim, lá está. Eu percebo o que tu estás a dizer, que é no cotidiano, numa vivência cotidiana, pouca diferença faria. Mas em termos tecnológicos, talvez na forma como depois nós estudamos o mundo e percebemos como é que podemos fazer as coisas, talvez. Sim, é assim. Nós falámos aqui dos polos magnéticos e falámos do GPS. Primeiro, não estou a ver como é que poderíamos ter polos magnéticos neste caso. Depois o GPS. Talvez passe a ser. Quer dizer, não sei. Em extremos opostos de uma das bordas. Sim. Do limite desse cilindro, não sei. Mas é difícil. Mas o próprio GPS está montado para uma terra esférica, não é? Claro. Elipsoidal. Mas não funcionaria hoje. Se calhar até era mais fácil de fazer o mapa, de meter um satélite a direito e ele se calhar respondia melhor. Sim, se calhar podia funcionar mais tipo um drone sobre cada superfície. Em que ele... Sim, aliás, o próprio drone tem que corrigir cálculos. Sim, devido à curvatura da Terra. Sim, para a posição. Se calhar aí não precisava de corrigir nada, era só levantá-lo. Exato. Isto é sempre muito difícil de imaginar, e os próprios terraplanistas de hoje em dia têm diferentes visões, e há várias entrevistas em que eu estou-me a lembrar de uma do David Gentili, em que estão três terraplanistas e eles não concordam, ou pelo menos dois não concordam com um deles em certos aspectos. Portanto, se já é difícil para alguém que trabalhou arduamente em tentar perceber a Terra hoje em dia, se pudesse ser plana, tentar ir mais além, tentar desbloquear todos estes limites que nós temos, todo este conhecimento que nós temos, é difícil de termos uma percepção, porque eu quando imagino a Terra plana, eu estou sempre a imaginá-la no meio do universo. Eu não consigo imaginar-me aqui e a Terra ser plana. Só para mim, creio que pouca coisa mudaria neste momento que estou aqui sentado. Todos os princípios que tu tens da ciência e da forma como de facto tu aprendeste que funciona o universo e a Terra impossibilitam-te de conseguir ver a Terra plana de uma forma diferente daquilo que ela é agora, que não é plana. Sim, e repara, é tão igual como seria que antigamente se achava que a Terra era plana. Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Carl Sagan.